A história de Dalila, canal Coração Quebrantado. Dalila é uma mulher mencionada na Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Ela é amada por Sansão, um nazireu que possuía grande força e serviu como juiz de Israel. Dalila era subordinada pelos filisteus para descobrir a fonte da força de Sansão e ela aceitou revelar o segredo da força do próprio marido em troca de riquezas. Os líderes filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como nós podemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Pouco conhecemos sobre a vida de Dalila. A história ela começa quando Sansão se apaixona por ela e passa a visitá-la. Dalila vivia numa região habitada por filisteus, inimigos do povo de Sansão, no vale de Soroque, perto da terra natal de Sansão. E é provável que o seu nome venha do idioma assírio, que significava servidora ou delicada. Mas essas qualidades não se manifestou, pelo contrário. Dalila, embora também fosse bela, era descrita como sedutora vil e manipuladora, que trazia um olhar perverso e odioso. Dalila, ela foi interpelada pelos príncipes filisteus para induzir Sansão a desvendar o segredo da sua grande força. Sansão era inimigo do povo de Dalila, era israelita versus filisteus. Eles estavam com um conflito direto há mais de 40 anos, e por isso Sansão era o grande temor dos seus adversários. Ele já havia matado muitos filisteus, e a história ela começa assim, quando Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que você deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. E Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então ela gritou: Sansão, os filisteus eles estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. E assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga, como é que alguém pode amarrar você? Aí Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele e depois gritou: Sansão, os filisteus eles estão chegando! E os homens estavam novamente escondidos esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. E ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las como um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse, e quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira, e depois gritou: Sansão, os filisteus eles estão chegando! Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear, e então ela disse: por que você me diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que você é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias, e Sansão foi ficando cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais, e acabou contando a verdade. O meu cabelo ele nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que eu nasci. E se o meu cabelo for cortado, eu perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. E quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. E ela
fez com que Sansão dormisse no seu colo e em seguida chamou o homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Daí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus, eles estão chegando! Aí ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores aos seus deuses, chamado Dagon. E no meio daquela alegria disseram: chame Sansão para ele nos divertir. E trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. E depois colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu a um rapaz que o guiasse pela mão. Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. E o templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus também estavam lá. E havia no terraço mais de 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembre de mim. Por favor, dai-me força mais uma vez. Deixe que eu de uma vez só me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. E então agarrou as 2 colunas no meio que sustentavam o templo e com a mão direita e e a outra esquerda jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Sansão, ele foi juiz que agiu a favor de si mesmo, movido pela sua vaidade. Sansão, ele foi fraco com a sua atitude. Sansão, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar vinho, ele não podia tocar em animal morto e desobedeceu à ordem divina e à ordem dos seus pais. Ele casou com 3 mulheres. Na verdade, não foi o corte de cabelo que deixou ele fraco, mas a presença do Espírito de Deus se retirou por causa da sua desobediência. Na verdade, não foi Dalila que frustrou os planos dos hebreus, mas o próprio Sansão, quando desonrou a fé e a expectativa de seu povo. Dalila, ela cometeu erros ao participar da conspiração contra a vida do seu marido. No entanto, sob o ponto de vista filisteu, ela agiu em favor da sua nação. Suas ações envolviam o destino da sua parentela e também o seu próprio destino. Gostou desse conteúdo? Dá um like, inscreva no canal, compartilhe com as outras pessoas que talvez até já viu no filme essa história, mas não lembra mais, né, os detalhes. Deus abençoe a todos vocês que ficaram até o final.